Bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar a transformada de Laplace. Então, assim como a transformada de Fourier é uma ferramenta matemática muito útil para análise de sinais, a transformada de Laplace, que pode ser considerada uma generalização da transformada de Fourier, também é. Então, qual é a definição da transformada de Laplace? Suponha que nós temos x de t um sinal contínuo, analógico. Então, a sua transformada de Laplace é dada por essa equação aqui. Ou seja, x de s, agora variável, pessoal, não é mais uma variável real f, como era na transformada de Fourier. É uma variável complexa, s. S é complexa, portanto, ela é do tipo sigma mais j ômega, em que sigma é a parte real, ômega igual a 2πf é a parte imaginária. Tudo bem? Então, veja, x de s é a integral de x de t vezes e a menos st dt. Então, notem, a transformada de Fourier, ela era uma função complexa, mas de variável real. A variável da transformada de Fourier era f, é uma variável real. Aqui não, nós temos uma função complexa de variável complexa. A nossa variável s é complexa também. Então veja, para s puramente imaginário, o que acontece? Ou seja, basta a gente fazer sigma ser igual a zero. Se sigma é igual a zero, o que acontece, pessoal? Essa parte aqui desaparece, S é igual a J ômega, que por sua vez é 2πf. Então, se S é J ômega, nós temos exatamente o quê? Nós temos que, veja, a transformada de Fourier, tudo bem? Então, a transformada de Laplace quando S é uma variável puramente imaginária, igual a J ômega, ela é igual à transformada de Fourier do sinal x de t. Tudo bem? Essa é a principal relação entre as duas transformadas de Fourier e de Laplace. Para denotar a transformada de Laplace, em geral se usa a letra L maiúscula. Então a gente escreve assim: x de s igual a L de x de t. Estamos dizendo que estamos aplicando a transformada de Laplace no sinal x de t para obter x de s. Tudo bem, pessoal? Veja, um fato importante ainda. O que acontece se nós pegarmos a definição aqui da transformada de Laplace e substituirmos S pela sua forma, né, completa aqui, sigma mais j ômega de t. Ora, podemos desmembrar essa exponencial complexa em duas. Uma exponencial real, né? Que fica só a parte real, e a parte puramente complexa. Então, a gente escreve a transformada de Laplace como integral, aqui, ó, x de t vezes e a menos sigma t, tudo isso vezes e a menos j ômega t, tudo bem? Como ômega, eu falei para vocês, é 2πf, isso aqui nada mais é que a transformada de Fourier de quem? De uma versão de x de t multiplicada por uma exponencial real. Tá vendo? Então, ó, a gente pode observar também, a gente pode escrever que a transformada de Laplace de x de t é a transformada de Fourier de x de t após eu multiplicar esse sinal x de t por um sinal exponencial, tá vendo? Exponencial real. Então, essa é basicamente a ideia da transformada de Laplace. Perfeito? Muito bem, pessoal. Antes da gente passar para frente, eu gostaria de apenas mencionar para vocês o seguinte: é, existe uma definição muito importante associada à transformada de Laplace, que é a região de convergência, abreviada de ROC.
né? Então, a gente costuma dizer o seguinte, a integral da transformada de Laplace, essa integral, né, aqui, ó, ela pode não convergir para todos os valores de sigma, da parte real da minha variável complexa S. Tudo bem? Então, quando que ela converge? A gente diz que a transformada de Laplace converge se essa integral aqui existe, ó. Se a integral de zero a infinito do módulo de f de t e a menos st dt, se isso aqui existe. Tudo bem? Em outras palavras, a gente quer dizer o seguinte: se essa área aqui, ó, se a área de ft e a menos st é finita, tudo bem? Então, nós veremos a seguir nos exercícios que isso aqui significa dizer o seguinte: se essa transformada de Fourier aqui existe, ó, tudo bem? Porque dependendo do valor que eu multiplicar aqui, ó, do valor que sigma assumir aqui, essa transformada de Fourier aqui pode não existir. E aí a transformada de Laplace não existe também. Então, precisamos sempre que formos calcular a transformada de Laplace, associar a ela quem é a região de convergência. Isso é mandatório, tá, pessoal? Eu preciso escrever sempre quem é a região de convergência. Vamos ver aqui um simples exemplo, ó, que é o nosso sinal x de t e a menos a de t, u de t. Então, a exponencial, aqui o gráfico, a exponencial decrescente vezes a função de grau. Então, só pega a parte positiva aqui, né, da exponencial. Então, veja, para a maior que zero, tudo bem? Por quê, pessoal? Porque se a não for maior que zero, se o a for negativo, o que que acontece? Negativo com esse menos aqui fica positivo. Aí eu teria um negócio assim. E eu vou calcular né, a área aqui, ó. Você percebe que ela é ilimitada, ela é infinita na parte positiva? Então essa integral não converge na transformada de Fourier. A própria transformada de Fourier não existiria, olha lá, ó, se esse A aqui fosse negativo, por quê? Porque o meu sinal não seria L2 integrável, ele não teria energia finita, ele teria energia infinita, né? Tudo bem? Então, nós estamos supondo que A maior que zero. Então, como que fica a transformada de Fourier, pessoal? Só mudando um pouquinho a notação aqui, ó, ao invés de escrever x de f, eu estou escrevendo x de ômega. Só que eu coloquei o J ômega aqui também, né? Só para deixar claro que quando a gente tem a transformada de Laplace, isso aqui, S é sigma mais J ômega. Só para fazer a ponte com a, né, transformada de Laplace. A transformada de Fourier, ela considera só a parte puramente imaginária, o sigma é zero. Então, quem que é a transformada de Fourier desse sinal aqui, ó, pessoal? É a integral do sinal, a menos a t, u de t, vezes e a menos j, 2πft. Só que aqui, em vez de usar 2πf, eu estou usando ômega. É uma outra forma mais resumida de é a mesma coisa, tudo bem? O ômega ou 2πf dt. Então, quando eu vou integrar isso aqui, bom, o u de t faz eu mudar o limite de integração, de menos infinito para zero. Como eu tenho duas exponenciais, eu posso unificar numa só. Então, fica assim, e a menos a mais j ômega de t dt. Integral da exponencial é ela mesma, né, multiplicado por 1 sobre derivada do expoente, menos 1 sobre a mais ômega, j ômega. Isso tudo calculado em infinito em zero. Então, quando eu calcular infinito, t for infinito aqui, e a menos infinito, zero. Menos 1 sobre a j ômega, que vai dar o quê? Quando eu colocar zero aqui no t. Isso aqui vira 1. Então, a transformada de Fourier é isso aqui, 1 sobre a mais
J ômega. Ou, se eu quiser escrever, do jeito que a gente via fazendo nas outras aulas, a gente escreveria assim, 1 sobre A mais J2πf, né? É a mesma coisa. 2πf é ômega. Tudo bem, pessoal? Agora vamos calcular a transformada de Laplace, x de s. Então, transformada de Laplace, eu vou pegar o mesmo sinal, só que agora eu vou multiplicar por e a menos st. Tudo bem? Mudando, como eu tenho a função u de t, eu mudo o limite inferior aqui de menos infinito para zero. Duas exponenciais. O que eu posso fazer aqui? Unificar numa exponencial só. Tudo bem? Então, ó, unificando numa exponencial só, tem integral de zero a infinito e menos a mais s que multiplica t. Só que s é uma variável, pessoal, complexa. A é a parte real. Então, para a gente entender melhor essa questão da convergência, eu escrevi isso que está aqui, ó. Eu vou, de novo, simplesmente separar em duas exponenciais, só para deixar bem claro que o S, como ele é igual a. Então, veja, como S é igual a sigma mais j ômega, então eu posso tirar uma exponencial só com as partes reais. Tá vendo? Eu peguei a parte real aqui do S. Então vai ficar E a menos A mais sigma T vezes a exponencial com a parte complexa, menos J ômega T. Tudo bem, pessoal? De novo, pois S igual a sigma mais J ômega. Aí eu pergunto para vocês, essa integral aqui, pessoal, não é a transformada de Fourier desse sinal aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui nada mais é que a transformada de Fourier desse sinal aqui, ó. Só que agora, para ela convergir, pessoal, para que valores de sigma essa integral aqui converge? Nós temos que analisar isso, tudo bem? Então, ó, para convergência, note aqui, a mais sigma como um todo, A mais sigma tem que ser um número real positivo, porque aí eu aplico o sinal na frente, ele fica negativo. Então, ó, A mais sigma tem que ser maior que zero, tá certo? Para essa transformada de Fourier que existir. Então, a condição de convergência é sigma mais A maior que zero, que implica em sigma maior que menos A. Ou seja, outras palavras, a parte real de S tem que ser maior que menos A. Então, nesse caso, eu só posso prosseguir se a parte real de S, que é sigma, for maior que menos A. Tudo bem? Por isso que eu fiz essa análise da convergência. Então, prosseguindo, então, de posse disso, a gente pode vir aqui nessa integral e calculá-la. Quanto que é a integral da exponencial? Ela mesma vezes 1 dividido pela derivada do expoente. Isso eu calculo em infinito e calculo em zero. Então, quando for infinito aqui, lembre-se, eu vou ter t substituindo aqui infinito, tudo bem? Isso vai a zero. Lembre-se, só vai a zero esse termo, pessoal. Só vai a zero esse termo, por quê? Para valores de sigma maior que menos A. Tudo bem? Eu só posso dizer que isso aqui vira zero, ou seja, a integral converge nessas condições aqui. Então, isso vai a zero menos 1 sobre A mais S, que é igual a 1 sobre S mais A. Então, esse é o resultado da nossa transformada de Laplace. É 1 sobre S mais A. Tudo bem? Mas eu poderia só parar aqui? Não, eu tenho que escrever quem é a ROC. Quem que é quem é a região de convergência? Eu tenho que vir aqui escrever. Olha, só que eu chego nesse valor aqui
apenas, então a região de convergência é se sigma mais A maior que zero, sigma maior que menos A. Que, graficamente, a gente costuma denotar ROC com um gráfico, desse gráfico aqui. Então, eu tenho aqui o valor, o eixo real, o eixo imaginário. Então, eu tenho aqui menos A. Tem uma reta aqui no menos A. A convergência, a região de convergência é toda essa área à direita de menos A. Tá claro, pessoal? Então, é sempre assim que nós fazemos um exercício de transformada de Laplace, sempre resolvendo a integral e mostrando quem é a região de convergência. Vocês vão ver que não é difícil, porque sempre as regiões de convergência, elas vão ser desse tipo aqui, uma reta paralela ao eixo y. Pode ser aqui menos A, pode ser aqui mais A, pode ser menor que A, ou menor que menos A, ou maior que A, maior que menos A, tudo bem? Vai ser um, um plano, um semiplano desse jeito aqui, as regiões de convergência. Muito bem, então, essa foi a nossa introdução à transformada de Laplace, e nos próximos vídeos veremos mais propriedades e resolveremos mais exercícios sobre esse assunto. Tá ok, pessoal? Então, bons estudos e até breve.